Senhor, meu Deus, meu Pai, graça eu te dou, Senhor amado, por esse momento, Pai. Deus, em nome de Jesus, Pai, que teu Espírito Santo venha ministrar os nossos corações, Pai. Que a tua palavra, que a semente, Pai, seja plantada em cada um, ó Deus, desses coraçõezinhos, Pai. E que venha frutificar, Pai, na tua palavra. Em nome de Jesus, Pai. Guarda, Deus, a nossa mente, o nosso coração. Deus amado, em nome de Jesus, tira toda distração, Pai. Oh, Deus, em nome de Jesus, Pai, guarda o nosso ouvido, Pai. Dai ouvido sensível cada um de nós, Pai, para ouvir a tua voz, ó Deus. Em nome de Jesus, Pai. Dai graça, dai sabedoria, Senhor amado, à pastora Patrícia, Pai. Que ela venha ser o instrumento, Senhor, da tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Obrigada, Senhor, por esse momento. Assim eu oro já por fé e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Amém. Então, nós paramos semana passada no versículo 31 de Evangelho de João, capítulo 5. Abri Evangelho de João, né? Que é o último evangelho, tem Mateus, Marcos, Lucas e João. Aí nós lemos do capítulo 5, do versículo 16 ao 30. E hoje nós vamos começar no versículo 31, que é aquele númerozinho pequenininho que fica aqui no cantinho esquerdo. Ó, Samuel entrou agora. Oi, Samuel, tudo bem? Oi, tudo bem. Então, vou deixar gravado aqui para quem for ouvir depois. Estamos aqui com princesas e príncipes do Senhor. Estamos aqui com a Giovana, uma princesa linda. Estamos com o Maicon, um príncipe lindo. Com a Fabiane, uma princesa linda. Com a Maria Ávila, uma princesa linda. Com o Samuel, um príncipe lindo. Tem gente, por enquanto estamos sendo representados aqui só pela galerinha do Piauí e aqui do Rio de Janeiro, né? Agora, tem gente do Ceará, mas a galerinha do Ceará ainda não chegou. Então, vamos lá, a tia vai ler. Versículo 31. Do versículo 31 ao versículo 35, antes de eu ler, Jesus ele está falando de João Batista. A mãe de Jesus se chamava Maria e ela tinha uma prima chamada Isabel. E quando Maria engravidou de Jesus pelo operar do Espírito Santo de Deus, Isabel, que era prima de Maria, também já estava esperando um bebezinho. E esse bebezinho nasceu antes de Jesus. E esse bebezinho se chamou João Batista. E ele era primo de segundo grau, né? De Jesus. E aí João Batista, ele começou o ministério dele, depois já de crescido, no deserto. E ele era considerado meio estranho, porque ele usava roupas de pelo de camelo, comia gafanhoto com mel, que delícia! Ai. E assim, era o prato favorito dele, um gafanhotinho, provavelmente ele fritava, né, porque cru é demais, né, e ele botava um melzinho e comia, e ele andava no meio do deserto, né? Lugar que não tinha muita água, lugar seco. E lá no deserto ele falava de Jesus. Olha, tá vindo aí, ele não falava que era o primo dele, né? Ele falava, tá vindo aí um que é maior do que eu. Eu tô pregando a palavra, mas o que vem é mais poderoso. Ele vai trazer uma palavra mais poderosa. E aqui Jesus ele tá pregando para a multidão e aqui ele fala do primo dele, João Batista. Ele fala assim no versículo 31.
Se testifico, o que é testificar, tia? Se falo algo de mim mesmo. Por exemplo, vamos supor que a Giovana, ela lavou a louça para a mãe. Aí, pergunto para ela, Giovana, é verdade que você lavou a louça? É verdade, eu lavei a louça. Então ela está dando um testemunho. Ela está testificando a verdade, que ela realmente lavou a louça. Ela não mentiu. Ela falou a verdade. E aqui Jesus está falando, se eu testifico, isto é, se eu falo a verdade acerca de mim mesmo, sobre a minha pessoa, o meu testemunho não é válido. Por quê? Porque eles não criam no que Jesus falava. Há outro que testemunha em meu favor. Que outro é esse? É o primo dele, João Batista, que falava também sobre Jesus. E sei que o seu testemunho, isto é, o testemunho de João Batista, a meu respeito, a respeito de Jesus, é válido. Então, o que a gente aprende aqui nesses dois versículos muito importantes? Quando a gente se elogia, né? Vamos supor que a Maria Ávila chega assim, nossa, eu sou ótima nas provas, eu só tiro 10. Ela está se elogiando. Muita gente vai achar ou que ela é metida ou não vai nem acreditar. Mas se a Fabiane, que é prima dela, chegar e falar, não, eu sei que a minha prima é boa na escola, ela tira 10. Então, a Fabiane, falando a verdade, vão ver que o que a Maria Ávila estava falando é verdade. Então, o que acontece? O João Batista estava falando de Jesus. Eles não criam no que Jesus estava falando dele mesmo, mas ele fala, pelo menos creiam no que João Batista está falando de mim. Versículo 33. Vocês enviaram representantes a João. Vocês quem? Aqueles religiosos que não estavam acreditando em Jesus. Aí eles enviaram alguns homens para perguntar para João Batista, né? Quem é esse Jesus? E aqui fala, e ele, João Batista, testemunhou, isto é, falou a verdade sobre Jesus, testemunhou da verdade. E aí fala aqui o Jesus, não que eu, sendo filho de Deus, busque testemunho humano, eu não preciso provar nada. O que Jesus está dizendo aqui? Não importa se João Batista está falando de mim ou não, se vocês estão acreditando ou não tem que provar nada. E nós aprendemos aqui isso com Jesus. Você não tem que provar nada para ninguém. Se alguém chegar para o Samuel e falar assim, Samuel, eu não acredito que você é um menino bom. Ele não tem que provar que ele é bom. Se ele sabe que ele é bom, e se ele sabe que Jesus considera ele bom, reconhece que ele é bom, se outra pessoa tá falando que ele não é bom, o problema é dessa pessoa. A gente não tem que provar nada. E Jesus não estava ali para provar nada. Ele estava para amar, fazer o bem, pregar a palavra. Quem quisesse crer, que cria. Quem não quisesse, não seria salvo. Então ele fala, não que eu busque testemunho humano, mas eu estou falando disso para que vocês sejam salvos. Eu não quero mérito para mim. Mas Jesus falava a verdade, por quê? Porque ele queria ser aplaudido? Porque olha só, aquele que falar de Jesus ou do amor de Deus para ser aplaudido, tá errado. Você tem que falar do amor de Jesus, falar de Deus, ler a Bíblia, para você ser salvo e levar a salvação de Cristo para outras pessoas. É como no caso da Giovana, que eu dei exemplo. Vamos supor que a Giovana lavou a louça. Aí ela saísse pela vizinhança falando, eu lavei a louça, viu? Olha como eu sou maravilhosa, eu lavei a louça. Ela fez um ato de amor para a mãe ou ela estava querendo aplauso e que todo mundo falasse, como a Giovana é maravilhosa? Essa é a diferença.
quando a gente faz o bem para o outro, a gente tem que fazer o bem para ver o outro feliz. E não para que os outros digam, ó, como nós somos maravilhosos porque fizemos o bem. Né? Vamos supor que o Maicon fizesse o bem para um amiguinho dele no colégio. E no dia seguinte ele fosse com uma blusa escrito assim, como eu sou maravilhoso, eu fiz o bem para o meu amiguinho. Tá certo? Não. Outros vão ver que ele fez o bem e vão ver que ele tem amor. Mas ele não precisa botar uma corneta e falar, eu tenho amor. Não. Porque isso está errado. E Jesus era a mesma coisa. Ele pregava a palavra, ele curava, ele libertava as pessoas. Quem quisesse crer, que cresce. Ele estava ali para fazer a obra de Deus. E não para ser aplaudido, idolatrado. Ele estava ali como homem. E aí fala aqui, versículo 35. João era uma candeia. O que é candeia? Quando falta luz aí na casa de vocês, o que vocês fazem? Acende lanterna, acende vela ou acende lampião? Quando falta luz na tua casa, Giovana, o que acende aí? Vela ou lanterna? Vela ou lanterna? Você, Fabiane? Vela ou lanterna? Você, Samuel? A lanterna solar, só isso. Tem bateria, né? E você, Maria? Eu também. Eu uso vela, ou então aquela lâmpada que a gente coloca e ela acende no escuro quando tá carregada. E você, Maria Ávila? A vela. A vela? Então, Zé Arthur, traz aqui pra mim um lampião pra mostrar pra eles, porque a única velha aqui sou eu. Que bonitinho. Eu queria um lampião. Hã? Eu acho tão bonitinho. Vou mostrar pra vocês. Antigamente também a gente usava lamparina, né? Aqui chama lamparina, mas eu acho que chama candeia. Lampião é a mesma coisa que lamparina. Isso aqui não funciona, não. É diferente. Ai, que bonitinho, parece cor de filme. É de brinquedo. Ai, que bonitinho. É fogo? Não, é imitando. Mas antigamente, isso aqui era fogo mesmo. Tinha um pavio. As pessoas botavam querosene ou gasolina aqui embaixo. Minha mãe usava querosene, mas era lamparina diferente. Aí tinha um fiozinho que acendia o fogo. Isso aqui não, isso aqui é de pilha. É imitando, né? Não ilumina nada. Bonitinho. Pronto. Então, candeia é como se fosse um lampião. Então, quando Jesus está falando que João era como uma candeia, ele era como um lampião que estava iluminando a vida dos outros, falando sobre Jesus. Aí, o que Deus quer falar? Que a Giovana, que o Samuel, que a Fabiane, que o Maicon, que a Maria Ávila e que a Maria tem que ser como esse lampião, levando a luz de Cristo para todas as pessoas ao redor. E como é que a gente leva a luz de Cristo, pastora? Eu vou andar com lâmpadas penduradas? Não. Quando você fala sempre a verdade e não mente. Quando você não se envolve com pornografia, mas se mantém com o coração limpinho. Quando você ajuda quem está precisando, quando você consola e abraça quem está triste, quando você empresta para alguém que está precisando, quando você divide aquilo que você tem com aquele que não tem nada, você está levando a luz de Cristo. Isso é ser luz. Você está sendo um lampião. Tem muita gente que é o lampião e está apagado. Tem muita gente indo para dentro dos templos que é um lampião apagado. Mas Deus não quer você enfurnado dentro de um templo e falando... Mais do que isso, Ele quer que você seja um lampião na sua escola, nos seus coleguinhas que moram perto de você,
para o seu papai, para sua mamãe, para seus familiares. Sempre com uma palavra de carinho, de amor, falando do amor de Jesus, se importando. Isso é ser lampião. Né? E aqui Jesus fala que João ele era como uma candeia, como um lampião. Que queimava, porque queimava aquele, como eu falei, tinha o querosene, queimava o foguinho, né? E irradiava a luz. O que é irradiar? É brilhar para todos os lados. E durante certo tempo, vocês quiseram alegrar-se com a luz que João irradiava. Só que aí então Jesus vem falando, eu, Jesus, Filho de Deus, tenho um testemunho maior que o de João. Por quê? João, ele era primo de Jesus, mas quem é que veio trazer salvação? Foi João ou foi Jesus? Quem sabe responder? Quem vai me responder? Quem veio trazer salvação através do sangue derramado na cruz? Foi Jesus ou foi João? Jesus. Isso mesmo. Então João, ele veio falar de Jesus, mas quem veio fazer a obra de Deus para trazer salvação foi Jesus. Por isso que ele fala que o testemunho dele, Jesus, era maior ainda do que o de João. Por quê? Aí ele explica. A obra que o Pai, Deus, me deu para concluir é a que eu estou realizando. Testemunha que Deus me enviou. Cada vez que Jesus colocava a mão sobre um paralítico, ele andava. Cada vez que Jesus orava por um cego, ele via. Cada vez que Jesus orava por alguém que estava endemoniado, ele era liberto. Cada vez que Jesus alimentava quem estava passando fome. Cada vez que Jesus consolava quem estava chorando, ele estava fazendo a obra de Deus e mostrando que ele tinha vindo da parte de Deus. Versículo 37. E Deus Pai que me enviou, Ele mesmo testemunhou ao meu respeito. Né? Vocês nunca ouviram a voz de Deus, nem viram Deus. Alguém aqui já viu Deus? Nem eu. Porque senão eu nem estaria aqui, eu já estaria num piripaque. Eu nunca vi Deus. Eu já vi Jesus. Face a face. Eu já toquei no cabelo de Jesus. Eu já beijei os pés de Jesus. Eu já toquei nas vestes de Jesus, literalmente. Então, Jesus, ele se apresenta a nós. Ou em aparições, ou falando através da Bíblia. E cada vez que ele faz isso, ele está mostrando quem é Deus, porque a Bíblia fala que Jesus ele é igualzinho a Deus. E tudo que Jesus fala, que Jesus faz, é o coração de Deus. Então ele fala que Deus enviou ele aqui para a terra e o próprio Deus testemunhou que Jesus era filho dele. E nós nunca ouvimos a voz de Deus, nem vimos Deus. Nem a palavra de Deus habita em nós. Isto é, em nós ele habita porque nós cremos. Aqui ele está falando com os religiosos que não criam em Jesus. Porque olha só, você pode até ir para a missa, você pode até ir para o culto, você pode até estar participando desse estudinho aqui, mas isso não faz você de um filho ou uma filha de Deus. Tia, você é tão má. Não, não sou má, não. Eu sou verdadeira. Chega de religioso, eu não vou produzir religioso. O que vai fazer você filho de Deus é Jesus habitar dentro de você. É Jesus reinar no seu coração. É você acordar todo dia e falar, aqui tô, Jesus. Faz o que você quiser através de mim. Eu vou para a escola, me usa lá na escola. Eu vou fazer uma prova, faz a prova comigo. Eu vou estudar, estuda comigo. Eu vou brincar, brinca comigo. Me ajuda a só ver aquilo que é bom. Me guarda, coloca os teus anjos ao meu redor. É um viver com Jesus. Porque Jesus não vem buscar
religiosos que carregam uma Bíblia debaixo do braço e não tá nem aí para Jesus. Jesus vem buscar pessoas apaixonadas por ele. Vamos supor, a Fabiana é a que mais se aproxima de ter um namoradinho. O resto tá tudo novinho, hein? Ai, ai, ai. O Samuel também, não? Samuel tá com quantos anos? Fazer 12. Tá mais... E a Fabiane tem? 12. Então, os dois são os que mais se aproximam. Aí vamos supor que você chega quando você tiver sua namoradinha ou seu namoradinho, né? Que seja um de Deus. Aí você fala assim, olha, eu te amo. Obrigada pelos presentes que você me deu. Mas eu não quero te ver não, tá? Aí se fala de vez em quando. Não quero cartas de amor. Nem vou escrever para você cartas de amor. A gente se vê de vez em quando, assim é o nosso amor. Isso é amor? Não. E como é que alguém pode falar, Jesus, eu te amo? Eu não leio a Bíblia. Eu não pratico a Bíblia. Eu não gosto de estar te buscando e te ouvindo. Mas eu te amo, tá, Jesus? É meio estranho. Então, o religioso diz que ama Jesus, mas não ama. Agora, aquele que é discípulo, que segue a Jesus, ama de paixão. Tem prazer em ouvir Jesus, prazer em estar com ele. E é isso que ele está falando aqui. Que os religiosos, né? Ele está falando aqui no versículo 38. Nem a palavra de Deus habita em vocês. Porque vocês vão lá nas sinagogas, né? Fingem que amam a Deus, mas a palavra de Deus não está dentro de vocês. E vocês não creem em Deus, naquele que me enviou. Aí ele ainda fala assim, ó. Vocês estudam cuidadosamente, isto é, de uma forma bem rígida, né? Detalhadamente, as escrituras, que é a Bíblia. Porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as escrituras que vocês estudam que falam ao meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Quer dizer, tem gente que estuda tanto a Bíblia e não ama Jesus. Quando você ama a Jesus, você estuda a Bíblia porque você quer aprender de Jesus. Agora, quando você estuda a Bíblia sem amar a Jesus, você estuda para dizer que sabe tudo. E a gente não tem que estudar a Bíblia para dizer que sabe tudo. A gente tem que ler, estudar a Bíblia para ficar cada vez mais igualzinho a Jesus. Aí fala aqui, versículo 41. Olha só o que Jesus fala. Eu não aceito glória de homens. Aí vai lá, vamos lá, a tia vai falar uma coisa forte para vocês. Quem aqui já viu pregador pregando na televisão, gritando com a Bíblia na mão, de terno e gravata, como se fosse um artista? Quem já viu, levanta a mão. Pois é. Tem gente que prega a palavra, que faz a obra de Deus debaixo de lanternas ou holofotes. Eu sou o superstar do Evangelho. Eu sou o Dom Juan, o artista do Evangelho. Porque eles não estão buscando a glória, a presença de Deus. Eles estão buscando a glória de homens. O que é buscar a glória de homens? Você faz a obra de Deus para ser elogiado, para ser reconhecido, para ser aplaudido, elogiado por todos. Nossa, você é um grande pregador. Nossa, você faz tão bem as coisas. Quando, na verdade, o próprio Jesus fala que ele não estava buscando glória de homens. Então, Deus quer usar você, Giovana. Deus quer usar você, Samuel. Deus quer usar você, Fabiane. Deus quer usar você, Maicon. Deus quer usar você, Maria Ávila. Porém,
enquanto o coraçãozinho tiver com desejo de ser usado para fazer Jesus e outras pessoas felizes. Nunca queiram fazer a obra de Deus para que os outros aplaudam e elogiem você, porque isso não é de Deus. E é isso que Jesus está falando. Eu não aceito glória dos homens. Versículo 42. Mas eu conheço vocês religiosos. Sei que vocês não têm o amor de Deus. Nossa, Jesus era duro, às vezes. Ele está falando para os religiosos. Eu conheço vocês e vocês fingem que têm o amor de Deus, mas não têm. Porque nós podemos enganar a homens, a Deus ninguém engana. O homem é enganado aqui pelo que a gente mostra do lado de fora. Mas aqui dentro, o coração, Deus vê. E Ele sabe quando você ama realmente a Ele ou não. Versículo 43. Eu vim em nome de meu Pai, que era Deus, e vocês não me aceitaram, porque os religiosos judeus daquela época não aceitavam Jesus. Mas se outro vier em seu próprio nome, tipo, vamos lá naquele lugar que lá tem o profeta Tiago, vamos supor, o profeta Tiago, todo mundo fala que ele profetiza com quem eu vou casar, que casa eu vou ter, se eu vou ficar rico, vamos lá, que aquele homem é bom. Aí corre todo mundo para lá para ouvir ele. E ninguém quer ouvir Jesus. E é o que ele está falando aqui. Eu vim da parte de Deus e vocês religiosos não me aceitaram. Mas se outra pessoa vier no próprio nome dela, vocês aceitam. Quer dizer, vocês estão buscando glória de homens. Versículo 44. Como vocês podem crer se aceitam a glória uns dos outros? Como é que vocês podem crer no amor de Jesus se vocês são vaidosos? Vocês querem ser aplaudidos, elogiados. Não procuram a glória que vem do Deus único. O que é procurar a glória de Deus, tia? É chegar para Deus. Deus, eu sei que o Senhor é poderoso. Eu sei que o Senhor criou os céus, a terra. Tudo que há na terra foi o Senhor que criou. Eu sei que o Senhor me criou. Tem meus braços, minhas pernas, minhas mãos, posso andar, falar, ouvir, pentear o cabelo. Tudo isso foi o Senhor que criou em mim. Eu sei que tudo de bom vem do Senhor. E eu quero ficar mais parecido. Eu quero olhar nos teus olhos, Deus, e ficar parecido com o Senhor. Eu quero conhecer mais teu coração. Eu quero a tua glória, a tua presença, o teu amor, a tua alegria no meu coração. Isso é buscar a glória de Deus. Buscar a glória de Deus não é ficar brilhando que nem uma lamparina, que nem uma lanterna. Você não vai virar uma lanterna ambulante. Já pensou a Giovana andando que nem uma lanterna? Não, né? Ninguém vai andar que nem uma lanterna. Você não vai sair por aí com uma lanterna gigante. Né? Você vai ter a glória, o amor, a paz, a alegria de Deus em você e transbordando de você. Isso é buscar a glória de Deus. Versículo 45. Contudo, não pensem que eu os acusarei perante o Pai. Quem os acusa é Moisés, em quem estão as suas esperanças. Isto é, vocês são religiosos, creem na lei que Deus deu através de Moisés lá no Antigo Testamento, mas vocês não vivem nem o que creem. E é isso que vai acusar vocês. Versículo 46. Se vocês crescem em Moisés, creriam em mim, pois Moisés escreveu a meu respeito. Né? Moisés naquela época já apontava para Jesus. Quem sabe quem é Moisés? Quem sabe o que é Moisés? Que eu explico quem foi Moisés. Quem sabe aí? Alguém já ouviu falar de Moisés? Aquele que abriu o mar, que livrou o povo de Deus lá da escravidão do Egito. Já teve filme na televisão. Quem já viu algum filme de Moisés? Ninguém? Olha só. Vou falar quem foi Moisés, rapidinho.
o povo de Deus, lá muitos anos atrás, viveu como escravo de um povo mau, o povo do Egito. Lembra? Já viram os faraós, as pirâmides, né? As mulheres com aquele olho pintado, né? Aquelas joias de ouro, muita riqueza, muito pecado. E eles estavam lá como escravos. E Deus não aguentou mais ver o povo dele, que ele amava tanto, vivendo como escravo. Então ele levantou Moisés. Porque olha só, na época que Moisés nasceu, lá o povo do Egito deu uma ordem que todos os bebezinhos do povo de Deus, homens, deveriam ser mortos. Aí a mãe de Moisés, que amava tanto o bebezinho Moisés, falou, não, meu filho não vai ser morto não. Pegou Moisés, botou num cestinho, todo impermeabilizado, todo fechadinho para não entrar água, e botou na água. Aí esse cestinho foi assim pela água, até que a filha do faraó achou esse cestinho na água. E quando abriu o cestinho, viu que era um bebezinho lindo, era Moisés. Aí Moisés, ele foi criado junto com os egípcios. Mas ele não era egípcio, ele era do povo de Deus. Aí quando ele cresceu, Deus falou para ele, olha, você foi criado aí porque eu quis salvar você, não deixar você morrer. Por quê? Porque eu vou usar você para libertar meu povo. Aí Moisés então chegou na frente de Faraó, falou assim, olha só, Faraó, Deus quer que o povo seja livre, o povo dele. Nananina não, só que não. Aí ele falou assim, ah não? Primeira praga. Aí veio a primeira praga, né? E aí Faraó continuou dizendo que não ia libertar o povo. Aí veio a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima. Quando chegou na última praga, que foi a pior delas, é que todos os primogênitos, os primeiros filhos homens do povo egípcio seriam mortos. E foi. Foi aí quando, eu tô contando muito rápido, né? Demorei horas para contar todos os detalhes. Aí o povo de Deus foi livre. Aí Moisés saiu com aquele povaréu, as mulheres, as crianças, os bebezinhos, os animais, era um monte de gente. Tudo indo embora do Egito, caminhando para a terra prometida, para uma nova terra. E aí tiveram que atravessar o mar, né? Aí Moisés abriu o mar, eles atravessaram no meio do mar. E aí muitos milagres no deserto. Esse foi Moisés. E quando Moisés libertou o povo de Deus lá no Antigo Testamento, muitos anos atrás, lá no Egito, ele estava falando de Jesus nos libertando do pecado. Aquilo aconteceu lá, mas estava mostrando pra gente que viria um maior que Moisés, que era Jesus, que é Jesus, que derramaria o seu sangue para nos libertar da escravidão do pecado, da escravidão de uma vida sem Deus. Então esse foi Moisés. Deu para entender mais ou menos quem foi Moisés? Deu? Sim. Ah, que bonitinho. Então, e aí eles falaram, olha, vocês diz que creem no que Moisés ensinou, né? Moisés fez os 10 mandamentos nas tábuas, ficou um tempão lá em cima do monte. Ai, qualquer dia, eu falei, até brinquei com meu marido, eu acho que eu vou procurar um monte aí, ficar também 40 dias e 40 noites lá em cima também. Invejei Moisés. Mas aí tava lá Moisés, recebeu a lei de Deus, viu a presença de Deus. E aí os judeus criam na lei de Moisés, né? No que Moisés trazia da parte de Deus. Só que eles não entenderam que Moisés também já estava falando de Jesus. E eles não creram em Jesus. Então o fato deles crerem em Moisés e não crerem em Jesus mostrou que eles não tinham o amor de Deus dentro deles. E aí fala aqui, no versículo 44, se vocês crescem em Moisés, creriam em mim, pois Moisés escreveu a meu respeito. Visto, porém, que vocês não creem no que Moisés escreveu, como crerão naquilo que eu, Jesus, digo? A gente vai ver agora sobre a primeira multiplicação dos pães.
Aí, quem é que gosta de pão aí? Aquele pãozinho quentinho. Eu. Passa uma manteiguinha. Põe um queijinho, hein? Que delícia um pãozinho, um hambúrguer. Quem é que gosta de hambúrguer? Eu. Bom, né? Hambúrguer é bom. E queijo quente? Quem sabe o que é queijo quente? Queijo quente é pão de forma com aquele queijinho derretido dentro. Uma delícia. Maria sabe tudo, que trabalhou na lanchonete, sabe todos. Sei sim. A avó da Fabiane faz queijo caseiro. Agora ela tá sem fazer esses dias que o leite tá pouco da vaca. Mas ela faz uma delícia. Nossa! Então, pão é muito gostoso. E Jesus multiplicou pão. Que gostoso. Bom, se o meu esposo, o pastor José Arthur, estivesse lá, Jesus tinha que fazer uma multiplicação dobrada para poder dar pão para todo mundo. Brincadeirinha, amor. Então, vamos lá. Algum tempo, estou no capítulo 6 agora de João. Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem, para o outro lado do mar da Galileia, ou chamado também Mar de Tiberíades. E grande multidão, e muita gente mesmo, uma multidão, continuava a seguir Jesus. Porque estava vendo os sinais, os milagres que Jesus realizava, curando os doentes. Então Jesus subiu ao monte, viu? Depois ficam falando que eu fico fazendo trilha, que eu não sou normal. Jesus subia monte de Deus. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. E estava próxima a festa judaica da Páscoa. Páscoa! Quem gosta de Páscoa aí? Será que você gosta de Páscoa só por causa do chocolate ou porque Jesus derramou a vida dele na cruz? Não vamos mentir, né? O chocolate é muito gostoso. Quem é que não gosta de chocolate aí? Todo mundo gosta de chocolate? Então, não é errado não, tá? Pode comer chocolate na Páscoa, fora da Páscoa, não é errado comer chocolate. Errado é achar que a Páscoa é só chocolate. Porque se a Páscoa fosse chocolate, lá na cruz Jesus teria que sangrar marrom e não vermelho. Mas ele derramou sangue, ele não derramou chocolate. Então o chocolate não salva, o que salva é crer na obra da cruz. Você pode continuar comendo chocolate, que não é pecado, mas nunca se esqueça. É nós sabermos, né? Que não resume só no chocolate nem no coelhinho, que é, na verdade, um cordeirinho, né? Exatamente, não foi o coelho que, lá no livro de Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, fala que quem está sentado no trono é Jesus o cordeiro, não Jesus o coelho. Né? Então, Páscoa não é nem coelho, nem chocolate. Coelhinho é lindo, eu amo coelhinho. Se eu pudesse, o dia que eu for pra roça, acho que eu vou ter até coelhinho. Eu acho lindo o coelhinho. Se for todo branquinho com aquela orelha rosinha, então, é uma gostosura. Dá vontade de apertar até esgoelar. De tão lindo. Mas Páscoa não é nem coelhinho, nem chocolate. Páscoa é Jesus morrendo na cruz, dando a sua vida por nós para nos salvar, ao terceiro dia ressuscitando, voltando a ter vida para reinar, para nos amar, para nos abraçar, para nos edificar, para nos ensinar, para estar do nosso lado. Isso é que é Páscoa, né? Então, mas aí eles estavam próximo deles comemorarem a Páscoa. E levantando os olhos, vendo, Jesus viu uma grande multidão que se aproximava. Então Jesus falou com Filipe, que era um dos seus seguidores, seus discípulos: onde compraremos pão para todo esse povo comer? Olha, Jesus preocupado em não só pregar a palavra para eles, mas dar comida para eles.
Então tem muita gente que acha que viver o cristianismo é só pregar. Viver o cristianismo é se importar com a necessidade do outro. Será que ele está com fome? Será que ele está com frio? Será que ele está precisando de alguma coisa? Tem gente que só quer pregar e não faz o bem ao próximo. E tem gente que só quer fazer o bem ao próximo e ignora a palavra. O cristianismo é o equilíbrio entre a palavra de Deus e nos levando a amar o próximo. E aí Jesus estava preocupado com aquela galera toda que estava ali um tempão ouvindo ele, com fome. Ele falou, caraca, não vai ter pão para todo mundo. Versículo 6. Fez essa pergunta apenas para pôr Filipe à prova, pois Jesus já sabia o que ele ia fazer. Olha só, Jesus já sabia que ele ia multiplicar os pães. O que é multiplicar os pães? Pegar o pãozinho e transformar em um monte de pão, um monte de pão. Filipe perguntou a Jesus, 200 denários, que era a moeda daquela época, não comprariam pão suficiente para dar um pedaço para cada um. Outro discípulo, chamado André, irmão de Simão Pedro, né, começou a falar, tomou a palavra e começou a falar. Aqui a gente tem um rapaz, olha esse rapazinho aqui, ele tem 5 pães, 1, 2, 3, 4, 5. Sabe quantos somos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Os pães desse menino não alimentaria a todos nós. Ele só tinha 5 pães e lá não tinham 8. Lá era uma multidão. Imagina, 5 pães para uma multidão. E ele também ele fala aqui. Cadê? Me perdi. Aqui está esse menino com 5 pães e 2 peixinhos. Imagina pegar 2 peixinhos e dividir aqui entre a gente. Bom, para mim só ia sobrar espinha. Não é? Não dava. E aí André falou, né? O que são 5 pães e 2 peixinhos para essa galera enorme que está aqui com a gente? Então Jesus respondeu, manda todo mundo assentar. Senta todo mundo agora. E havia muita grama naquele lugar. E todos se sentaram na grama. E olha só, eram cerca de 5.000 homens, só que os homens, quando eles iam com a família. Então, cada homem tinha pelo menos uma esposa, e como naquela época a esposa era coelho, provavelmente cada um tinha no mínimo 5 filhos. Então, você pega 5.000 homens, com 5.000 mulheres, já são 10.000. E cada casal, 5 filhos. Imagina quanta gente ali tinha para comer. Era muita gente. E aí fala aqui. Então, versículo 11. Então, Jesus tomou aqueles 5 pães, levantou aos céus e agradeceu a Deus por aqueles 5 pães. Deu graças e agradeceu a Deus. E começou a repartir os pães. Pegou também os 2 peixinhos, deu graças a Deus e começou a repartir. E aqui fala no versículo 12 que todos receberam, toda aquela galera recebeu o suficiente para comer e ficar com a pança cheia. Todo mundo ficou com a barriga cheinha de pão e peixe, ninguém passou fome. E aí Jesus falou, recolha tudo que sobrou. E aí, para que nada seja desperdiçado. A pergunta que eu quero fazer a você e a mim. Você está desperdiçando comida? O que é desperdiçar comida? Ah, não gostei disso aqui não, vou jogar fora. Você já parou para pensar que tem uma criança que dava tudo para comer o que você está jogando fora? Então pensa 2 vezes, né? Hoje mesmo aconteceu isso aqui em casa e não vai acontecer mais. Porque jogar comida fora, a não ser que ela esteja estragada,
Mas jogar fora, dizer que não quer, é um pecado. Que você ainda dê para os bichinhos, tudo bem. Mas jogar fora? Eu sei que cada local tem seu costume. Mas eu fico pensando que Jesus mandou recolher o que sobrou. E se Jesus mandou recolher o que sobrou, certamente aquilo iria ser usado um outro dia para alimentar outros. Então você não pode comer o que ficou do almoço para o jantar ou de um dia para o outro. Que crime é esse? O próprio Jesus está mostrando que a comida pode ser reaproveitada. Aqui tem um ensinamento. Ele pegou os pães e os peixes que sobraram e mandou guardar para alimentar quem precisava. Ah, eu não quero comer o arroz que foi feito no dia anterior, não, porque é ruim. Eu desejaria que essa pessoa passasse fome para nunca mais abrir a boca para falar isso. Aqui tem costume de não comer comida requentada. Já faz a quantidade que vai usar no dia. Pois é, e aí Jesus falou, pega os pães, os peixes que sobraram e guarda para que nada, tá aqui escrito, ó, para que nada se desperdice. Jesus entendia que a fome dói e que nós não podemos ignorar a fome do outro. Você não quer comer? Então dá para quem tem fome. Porque aquele que está com fome, aquele arroz do dia anterior, aquele feijão do dia anterior é um banquete. É que graças a Deus nenhum de vocês passaram fome. Alguém aqui já passou fome de não ter nada o que comer? Não. Não. Então, agora vai nas ruas, aí no Ceará talvez não tenha muito onde vocês moram. Mas a Maria que já morou aqui no Rio de Janeiro, sabe, o que tem gente de rua passando fome não é brincadeira. Então pensa nisso, quando a sua mamãe põe um legumezinho no seu prato, você fala, isso aqui eu não como. E vejo muito isso aí. E aí você pensa naquele que daria tudo para comer o legumezinho que você não quer. Né? Aí continua aqui. Versículo 13. Então eles os ajuntaram, o que sobrou, né? E encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevadas deixados por aqueles que tinham comido. O que sobrou, porque eles não conseguiram comer mais, de tanto que estavam cheios, deram 12 cestos. Versículo 14. Depois de ver esse milagre que Jesus tinha realizado, o povo começou então a dizer, sem dúvida, Jesus é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Porque, lembra? Jesus não estava buscando glória de homens. Hoje, as pessoas vão para a televisão para mostrar milagres e serem aplaudidos. Oh, como essa igreja faz milagres. É uma igreja milagreira. E, no entanto, aqui Jesus está falando, eu fiz milagre porque eu amo essas vidas, não para que eu receba aplausos e glórias de homens. Amém? Vamos parar aqui então hoje. A Ana Clara entrou agora porque estava sem energia. Chegou agora há pouco.